Com a palavra agora o deputado Mozo Rodrigues, relator, para inquirir o representado. Obrigado, presidente. Eu queria fazer alguns questionamentos, alguns já, inclusive, na fala tanto do deputado Marcel Van Hatten, como também do seu advogado, Dr. Jeffrey Chiquini, já foram respondidas, mas é importante que a gente faça o registro de forma mais direta. Deputado Marcel Van Hatten, Vossa Excelência confirma que se sentou na cadeira, em uma das cadeiras da mesa diretora do plenário, na data dos fatos, que foi dia 6 de agosto, e que essa cadeira pertencia a um membro da mesa, mas comumente utilizada também pelo secretário-geral da mesa. Senhor relator, eu acho que esse é o ponto principal inicial da nossa indignação com o caso. Precisa ficar consignado que nós pedimos ao relator a inépcia, ou seja, o arquivamento do caso por uma total inépcia da acusação. Eu não sentei na mesa do presidente, na cadeira do presidente. Em nenhum caso, num processo judicial, seria admitida uma representação que não contasse fielmente os fatos. E Vossa Excelência passou o vídeo demonstrando que eu não estava sentado na cadeira do presidente. Então, ou se fazia uma nova representação e os autores corrigiriam essa informação se assim entendessem necessário, ou simplesmente não se daria andamento a esse processo. Eu não sentei na cadeira do presidente. O Lindbergh Farias mente, que aliás é o que ele mais faz quando move seus lábios, e nesse caso quando usa a pena da sua caneta. Mente quando diz que eu sentei na cadeira do presidente, porque eu não sentei na cadeira do presidente. Mas várias testemunhas disseram aqui que as cadeiras que estão ali dispostas são utilizadas, inclusive em momentos de sessão, o que não era o caso, por outros deputados. Quando não é momento de sessão, inclusive pessoas que não são deputadas lá sentam. Ou seja, não há nenhuma proibição, nenhuma vedação de sentar na cadeira em que sentei durante a sessão, muito menos quando não está sendo realizada a sessão. Então, de pronto, deveria ter sido declarada inépcia da acusação e, por isso, mais uma vez peço, rogo a Vossa Excelência que seja declarado o arquivamento do caso por falta de descrição fática correspondente à realidade. Vossa Excelência, o tempo permaneceu após a chegada do presidente Hugo Mota atrás das cadeiras ali da mesa. O senhor tem noção de quanto tempo o senhor permaneceu sentado? O senhor pode repetir a pergunta? O senhor quer dizer na cadeira em que eu estava sentado, que aparece no vídeo? Quando o presidente Hugo Mota ele adentrou, e aí a gente vê que o vídeo, é claro, foi mostrado, questão de poucos minutos. Ok. Não sei se Vossa foi Excelência... 2 minutos. Importante mencionar, senhor presidente, agradeço a orientação do advogado, que é também inepta a acusação neste ponto. Porque ela diz que por longos minutos eu fiquei sentado na cadeira. Não são longos minutos. Longos minutos se tivesse decorrido, não sei, 30 minutos, 40 minutos, talvez 10 minutos. Não sei se deu 1, 2, 3. E isso dentro de um cenário de completa confusão que estava ali instaurado. Vossa Excelência viu o presidente Hugo Mota ingressar no plenário e caminhar em direção à mesa, naquele momento onde vários parlamentares o acompanhavam? Não vi, senhor presidente, não tinha como ver. Se Vossa Excelência observar atentamente as imagens, como sei que Vossa Excelência já fez, verá que eu estava no ponto oposto da mesa. Nós estávamos reunidos primeiro, todos os deputados, para tratar da questão do que já havia sido acordado. E quando houve o burburinho, a gente sequer tinha certeza de que, de fato, o presidente estava chegando. Nós ouvimos essa informação circular e aí foi o que aconteceu. A gente, quando vê o vídeo, vê que quando começa aquela movimentação, Vossa Excelência está um pouco que virado e olhando para aquele espaço onde o presidente Hugo adentrou. Mas ali não dava para verificar se era o presidente ou uma outra pessoa. Não dava, e digo mais, relator, não, havia
um acordo feito com o presidente que ele só viria quando a mesa estivesse esvaziada. Então, mesmo aquele burburinho, aquele rumor, nós não tínhamos como aferir se realmente era real, porque pelo acordo que tinha sido feito, o presidente não subiria à mesa antes de que a situação fosse completamente controlada. Até porque nós tínhamos receio, isso é importante lembrar que alguns depoimentos testemunhais foram nesse sentido, de que pudesse haver atos de violência ali. Lembre-se, quem faz violência é o pessoal da esquerda, que lá de baixo gritava, inclusive queremos trabalhar, que é algo que é surpreendente para os esquerdistas. E além disso, senhor presidente, mas fiquei sabendo depois, nós vimos que houve de fato uma agressão em cima da mesa, mas não foi de nenhum dos deputados participantes da manifestação, foi da deputada Camila Jara. E aí, senhor relator, eu pediria, inclusive, já que há essa proximidade com o presidente da Câmara para tratar desse caso, que se pedisse a ele que encaminhasse não só o caso do deputado Glauber, mas também o caso da deputada Camila Jara, que atingiu o deputado Nicolas Ferreira naquele momento em cima da mesa e que até agora não houve qualquer tipo de reprimenda, repreensão por parte desse Conselho de Ética, porque o processo não andou como tem andado o nosso. A gente pôde perceber no vídeo, né, que após a entrada, o senhor se senta, após a entrada do presidente Hugo Motta, e aí o senhor se senta ali, depois o presidente Hugo Motta, né, na tentativa ali de chegar à mesa com muita gente, e ele lhe cumprimentou, e apertou sua mão, enfim, e ali vocês conversaram sobre o assunto? O deputado Hugo Motta e eu? Sim. Não houve conversa sobre o assunto com o deputado Hugo Motta. Foi só um cumprimento formal com a mão? O que aconteceu ali foi que em volta dele estavam líderes partidários e membros da oposição. E bem observado o vídeo, porque confesso, senhor relator, todos nós estamos aqui meses depois disso, foi em agosto do ano passado, tentando reconstruir um cenário que não é fácil, porque, primeiro, muito confuso, segundo, a memória pode nos trair em muitos momentos. Mas, apoiando-me, inclusive, nos depoimentos das testemunhas, nós vemos que eles nos lembram, os parlamentares que lá estiveram, aqui tem uma menção do deputado Nicolas Ferreira, que se ficou discutindo ali em cima como resolver a situação até o momento em que todos soubessem do que havia sido definido no acordo de líderes. Então não houve uma conversa direta ali, porque ainda se estava aguardando a decisão da liderança. E lembre-se, eu não era líder do movimento, nem eu, nem o deputado Polão, nem o deputado Zé Trovão. Quem era líder da oposição era o deputado Zucco, o líder do PL, aquele que continua, o deputado Sóstenes, e quem assumiu uma liderança informal, inclusive no diálogo com os líderes, foi o deputado Nicolas Ferreira. Eu não tinha autoridade para tomar uma atitude isolada e sozinha naquele momento. A gente percebe, né, que ali, após a chegada do presidente Hugo ao plenário, alguns parlamentares, como o deputado Luizinho, o deputado Mário Enge, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o deputado Nicolas Ferreira, eles fizeram ali uma movimentação junto ao senhor e Vossa Excelência permaneceu sentado. Aquela movimentação, aquela conversa ali na chegada do presidente Hugo, era no sentido de alguma orientação, de sentar, de permanecer sentado, de sair? Absolutamente respeitosa e colaborativa. Tudo, Vossa Excelência me conhece, sabe da minha postura, sabe como eu me comporto aqui no Congresso. Aquele momento era de uma postura respeitosa e colaborativa, tanto com os líderes partidários que estavam ali junto ao deputado Hugo Motta, como com os demais participantes daquela ocupação para resolver o impasse. Eu queria resolver o impasse. Talvez ninguém mais do que eu, ciente do local em que estávamos, aqueles na primeira fila, o deputado Polon na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, ninguém mais gostaria de resolver aquele assunto com a máxima urgência. Ocorre que, como o deputado Sóstenes disse, e ele fala, e eu vou transliterar o que ele falou aqui a esta comissão. Disse ele o seguinte:
Se alguém aqui errou neste momento da entrada, até porque havia uma conversa e um diálogo anterior, foi o próprio presidente Hugo Motta. Ele sabe do que eu estou falando, os líderes que estou citando, todos eles sabem que isso que foi tratado e tudo poderia ter sido evitado. Se ele decidiu antecipar a entrada, e aí ele continua dizendo, e o que ele deveria ter feito, na minha opinião, chamado os líderes que estávamos convencendo, e diz aqui, entre aspas, eu não vou esperar esse tempo todo, vocês estão gastando, eu vou entrar, enfim, não vou entrar aqui no detalhe da nota taquigráfica, vai ser melhor até ouvindo o depoimento. Mas é importante lembrar, senhor relator, e aqui, independente, todo mundo erra num momento desse, sinceramente. É um momento em que todo mundo, de alguma forma, tem algum excesso ali, porque nós estamos numa situação, e eu falei com o próprio presidente Hugo Motta, em particular depois, e aliás, tenho todo o respeito pela posição que ocupa e pela forma como os demais parlamentares, líderes, têm tratado essa questão, e todos também, preciso dizer aqui de viva voz, têm se consternado com a possibilidade da Câmara dos Deputados tratar até mesmo de suspensão, uma suspensão absurda, odiosa, que foi sugerida pelo corregedor e que tenho certeza Vossa Excelência vai corrigir. Nós sabemos que ali naquele momento, com nervos à flor da pele, é preciso manter a calma o máximo possível para resolver, e foi o que eu fiz. Tanto é que a situação foi rapidamente resolvida. E aí, quando chegam, e aí as imagens são muito claras, o líder Zuco, o líder Nicolas, e eu digo, dá para ver até pela forma como é conduzida a conversa ali na mesa, que eu gostaria de o Zuco e o Sóstenes e o Nicolas estarem juntos naquele momento, para que a gente pudesse resolver a situação, e Sóstenes não está junto, eu mesmo me dou por absolutamente satisfeito, não ia esperar ainda vir outro líder, que eu nem sabia onde estava, depois vinha saber que ele estava no plenário da Câmara, não estava mais em cima da mesa, para que se resolvesse a questão. Então, tudo poderia ter levado ainda mais tempo, e o que nós fizemos foi buscar resolver com a celeridade que a situação exigia. Presidente, satisfeito e agradeço pela colaboração do deputado Marcel Van Hatten. Muito bem, relator deputado Mozo Rodrigues. Eu indago ao advogado Dr. Jefferson Chiquini se deseja inquirir o representado. Sem perguntas, senhor presidente, agradeço. Obrigado, doutor Chiquini. Indago ao deputado Marcos Polon se deseja inquirir o representado, o deputado Marcel Van Hatten. Não, senhor presidente. Só, se o senhor me permite, aproveitar minha última manifestação para, de público, agradecer a postura do deputado Marcel, que, quando interpelado pelo presidente, tinha todos os motivos para simplesmente ter virado as costas e ido embora. E como não houve nenhuma fala, nenhum pedido para ele, porque se houvesse ele teria me falado, ele retorna e se mantém em guarda até o final. Como fica evidente nas imagens, eu, enquanto ele falava, voltei o vídeo e olhei frame a frame. O senhor vai verificar que sequer eu direciono meu olhar para o presidente. E vejo que eu acertei em pedir um suporte a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência em momento nenhum se acovardou, nem se omitiu, e tão logo teve notícia de que tudo havia sido resolvido, Vossa Excelência me comunicou. Então, só agradecer a sua postura e reiterar o respeito e a admiração que eu tenho pela sua coragem. Obrigado. Muito obrigado, respeito recíproco e admiração, presidente. Eu sei que ainda tem o doutor advogado do Zé Trovão, quem sabe ele queira fazer perguntas, não sei. Mas antes disso, dizer que, além de me orgulhar do movimento político, eu queria aqui poder dizer aos dois, que são colegas, deputados, e representam seus eleitores como nós representamos os nossos, que eu tenho total consciência de cada ato, e todos os que foram realizados ali foram no intuito da melhor conclusão. E eu fico satisfeito em perceber que em nenhum momento houve testemunhos contraditórios. Porque se nós estivéssemos aqui a esconder alguma coisa, as nossas manifestações, o deputado Polon, o deputado Zé Trovão e eu, teriam dissonância em relação às manifestações feitas pelos
depoentes que aqui estiveram como testemunhas. E, sinceramente, eu não lembro de ter participado de uma instrução em que nenhuma única argumentação feita por um depoente tenha sido contraditória entre si, entre o depoente e os demais depoentes, ou, mais ainda, entre os depoentes e os acusados e representados. Por isso, senhor presidente, com a consciência absolutamente tranquila, orgulhoso do que fizemos, mas, ao mesmo tempo, sabedores de que era uma situação de excesso, mas que não merece um tribunal de exceção. Pelo contrário, merece a devida ponderação de acordo com o momento histórico que nós vivemos e, obviamente, como bem apontou o defensor, em acordo com a lei e a Constituição. Espero que essa situação tão atípica, e que espero não precise e jamais seja repetida, seja levada em consideração como tal, para que o senhor relator, deputado Moses Rodrigues, fazendo um bom trabalho, possa arquivar esse caso e demonstrar até mesmo para a esquerda que uma manifestação pacífica, ela pode ser feita no Congresso Nacional da forma como fizemos, sem a violência que recorrem aqueles que nos acusam agora hipocritamente de tê-lo feito. Muito bem, deputado Marcel Van Hatten, depois de quase 7 horas, antes de passar a palavra, ver se o deputado, o doutor Eduardo, quem queria testemunha, gostaria só de cumprimentar o nosso prefeito, meu querido amigo prefeito de São José do Cedro, Fernando, nosso vice-prefeito de Três Barras, o Gerson, os vereadores Abraão e o Marquinhos, sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. E deixa claro, deputado Marcel Van Hatten, que Vossa Excelência sabe o meu jeito de condução. Muitas vezes a esquerda falou que o nosso jeito de conduzir aqui, ele era extremamente parcial. E a gente deixava claro que ele era imparcial. E eu fico muito feliz de chegar no final da instrução desse julgamento, ou desse processo disciplinar aqui, do jeito que a gente entrou. Vossa Excelência, deputado Marcos Polon, deputado Zé do Trovão, defendendo aquilo que vocês de fato acreditam. Mas o Conselho de Ética, ele tem que ser imparcial. E falo para você, meu amigo deputado Marcel, que a partir do momento que chega desde quando eu assumi a presidência do Conselho de Ética, nenhum caso ficou aqui, nenhum processo ficou aqui mais de 3 dias. Os sorteios eram feitos de lista tríplice na quarta-feira e até sexta-feira eu designava o relator. A gente entende, eu até cobrei a Adriana agora, graças a Deus, e o do senhor amanhã, vai ser os nossos últimos processos. Eu espero que a gente tenha pouco trabalho no Conselho de Ética no ano que vem. Doutor Eduardo, representando o advogado, representando o deputado Zé do Trovão, Vossa Excelência gostaria de inquirir a testemunha ao representado? Gostaria só de fazer um questionamento, presidente, de maneira bem direta. Eu não posso deixar aqui de perguntar ao deputado Marcel, até pela conduta como deputado tão combativo, tão atuante e com uma qualidade notória acima da média aí. Tanto é que os 3 acho que se destacaram e infelizmente estão passando por esse procedimento em função disso. Mas eu gostaria de saber, da mesma maneira que eu perguntei para o deputado Zé Trovão, da mesma maneira que eu perguntei para o deputado Polon, e pergunto com uma preocupação de ser aberto um precedente em um local totalmente inimaginável. Como Vossa Excelência se sente com a possibilidade, porque eu acredito no arquivamento, mas com a possibilidade de uma condenação de uma conduta que não tem nenhum tipo de tipificação? Como Vossa Excelência pensa em explicar para os seus eleitores e qual o exemplo que fica na cabeça de Vossa Excelência se isso, infelizmente, vier a acontecer? Muito obrigado, doutor. Excelente pergunta e aproveito para parabenizá-lo pela defesa do seu cliente, deputado Zé Trovão, e por ter permanecido conosco também desde o primeiro dia desse processo. Que, aliás, doutor, entendo ele já ser uma punição
talvez até maior do que uma eventual suspensão ou cassação. E digo por quê? Porque nós aqui estamos enfrentando um processo cuja inépcia já foi apontada e que ao longo desse caso, aqui no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, nós apontamos uma série de fatores que deveriam ter levado ao seu arquivamento sumário e até o momento ele não aconteceu. E o eleitor tem percebido isso. O cidadão lá fora já identificou que esse processo é de perseguição política. E aqui não faço juízo de valor sobre os trabalhos do presidente e do relator, que nesse momento, aliás, tenha não apenas uma postura colaborativa, como esperamos, né? Agora o resultado do parecer que será apresentado. Mas falo a começar pela própria representação feita pelo PT, cuja hipocrisia já apresentei, e a diferença de tratamento entre as representações feitas contra parlamentares da direita e da oposição em relação ao tratamento que é dispensado aos parlamentares de esquerda ligados ao governo. Cito 2 casos que já foram mencionados, apenas para ilustração. Os casos do deputado Glauber Braga, que até agora não foi despachado e que ocupou a mesa diretora, esse sim a invadiu durante o horário de realização de sessão e agiu com violência. E o caso da deputada Camila Jara, que aplicou um golpe baixo no deputado Nicolas Ferreira e até agora nada aconteceu contra ela. Agora, obviamente, o senhor me pergunta sobre as implicações vindouras, sobre um eventual relatório que não acredito venha com uma ânsia punitiva. Creio eu que a repercussão junto ao representado não será apenas uma repercussão naqueles que votaram em nós, deputado Luiz Lima, que está aqui, deputado Polon, que também está aqui, não apenas os eleitores da direita, não. Eu vejo que haverá uma repercussão grande entre os eleitores daqueles que são de centro. Da esquerda não, porque se espera que a esquerda faça todo tipo de ilegalidade. E propugnar por uma punição que deverá ser levada ao plenário com voto aberto em ano eleitoral não me parece ser uma estratégia política, para não tratar apenas da questão jurídica, sensata por parte daqueles que enfrentarão depois a opinião dos seus representados nas urnas. Portanto, creio eu que a proximidade com o período eleitoral acabe, infelizmente, muitas coisas são questão de contexto, beneficiando no sentido de que uma eventual, e repito, senhor relator, eu não acredito que esse seja o seu interesse, nem muito menos a sua decisão final, uma eventual punição proposta a nós como representados e acusados injustamente, creio eu que será repercutida na sociedade de uma forma muito negativa contra aqueles que nos perseguem. E em contrapartida, contra aqueles que estão sendo perseguidos, como é o meu caso, do deputado Polon, do deputado Zé Trovão, será talvez até mais uma medalha de honra ao mérito, uma vez que já estamos ostentando a primeira por estarmos sendo processados pelo PT e a segunda por ser injustiçados pelos próprios pares, que infelizmente, e isso não é questão de opinião, é questão de estatística e pesquisa, já são muito mal vistos. Repito, infeliz e lamentavelmente, porque eu tenho orgulho do cargo de deputado federal que represento, mas infeliz e lamentavelmente o Congresso Nacional não goza de boa reputação junto à população brasileira e praticando uma injustiça similar àquela que já pratica o Supremo Tribunal Federal, que é muito rejeitado pela população brasileira, como nunca antes, diria um ex-presidiário na história deste país, também este parlamento pode passar por uma rejeição ainda maior do que aquela que, repito, infeliz e lamentavelmente hoje lhe é atribuída. Portanto, doutor, me fugiu o nome, doutor Eduardo, eu quero aqui lhe dizer que muito mais do que o sentimento de injustiça que me acometerá, mas que não será maior de forma nenhuma ao sentimento de injustiça que têm os familiares dos perseguidos do 8 de janeiro, ou o sentimento de injustiça daqueles que são presos. Quem sou eu? Quem sou eu, um cidadão gaúcho, tenho um mandato parlamentar, sim, com muito orgulho, mas quem sou eu
a ter um mandato suspenso por 1, 3 meses ou até cassado perto de alguém que está preso injustamente, perto de alguém que já morreu na cadeia por não ter sido atendido. Não ter sido atendido na sua ânsia de justiça. Quem sou eu? Então, se me recair tal injustiça, ela será muito menor do que a injustiça que já sofreram tantos nesses últimos 3 anos. E repito que minha causa é muito maior do que o meu mandato, e independentemente da decisão do relator, do colegiado ou até mesmo do plenário da Câmara dos Deputados, em nada me abalarei. Pelo contrário, dobrarei os meus esforços, continuarei trabalhando onde quer que esteja, e o sentimento de injustiça só me nutre com mais força e determinação para perseguir os objetivos que é fazer dessa nação brasileira tão linda uma nação verdadeiramente justa, livre e democrática para todos. Senhor presidente, que eu encerro, mas gostaria de encerrar aqui parabenizando ao deputado Marcel, ao deputado Polon, não só pela conduta como deputado, mas também nesse procedimento de defesa, que acho que agora a gente está encerrando aqui uma fase importante. Parabenizar a defesa do doutor Schichini e parabenizar o relator e a Vossa Excelência aí na presidência pelos trabalhos e toda a equipe aí também do Conselho de Ética, que sempre foram muito atenciosos até o presente momento. Muito obrigado e aqui eu encerro. Obrigado, doutor Eduardo. Nesse momento eu declaro encerrada a oitiva do deputado Marcel Van Hatten e agradeço ao deputado pela presença. Antes de passar para o relator e para considerações finais... Presidente, é o Luiz Lima que está falando. Antes do relator... Não, né? Não? Um minuto, não? 1 minuto. 1 minuto. Todo um minuto. respeito. Nós estamos sentados desde as 8 aqui. Tá bom. E eu tô há 8 anos como senhor aqui na Câmara. Né? Chegamos juntos, nós dois aqui no mesmo partido. Chegamos juntos. O senhor tem um grande carinho por Vossa Excelência. Muito obrigado. Não, eu só com 8 anos de Câmara, eu gostaria de dizer primeiro que eu temo muito mais dos deputados que não aparecem aqui nessa casa do que os deputados que dão a cara. Tem deputado aqui que eu tô há 8 anos que se eu cruzar na rua eu nem sei que ele é deputado, ele é deputado. Eu tenho muito mais temor de um deputado que promete na sua campanha que vai pautar a anistia e não pauta. Que se compromete com mais de 200 deputados e não pauta o PL da anistia. Então eu quero dar os parabéns ao deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado quente, não é um deputado frio. Não é um deputado que se esconde nos seus gabinetes, que vive de distribuir emenda. Não, ele luta, como o Polon, como o Zé Trovão. Então, o que eu vi naquele dia foram deputados aguerridos, defendendo mais de 50% da população, e que eu dito que campanha política, quando você perde a confiança, vivemos de confiança como deputado. Então, eu queria dizer que nada disso teria acontecido se o presidente da casa tivesse cumprido a sua promessa de campanha. Obrigado. Muito bem, deputado Luiz Lima. Antes de passar ao deputado Moses Rodrigues, queria cumprimentar o vice-prefeito Oscar de Tangará. Eu não reconheci o senhor, porque o senhor emagreceu 100 quilos, né? 99 quilos. Então o senhor está diferente. Para encerrar a instrução probatória referente às representações 24 de 2025 apensadas, eu passo a palavra agora ao deputado Moses Rodrigues. Bom, primeiro quero aqui parabenizar o nosso presidente, o deputado Fábio Choquette, pela condução dos trabalhos desde o início da instrução probatória, mantendo o zelo pelo regimento e pelo Código de Ética, para que pudéssemos, dentro do prazo legal, estar concluindo hoje a instrução probatória. Então fica aqui meus parabéns pela condução, deputado Fábio, mostrando a excelência e a qualidade no trabalho e, claro, sempre muito dedicado aos cargos que ocupa aqui na Câmara Federal. Quero também agradecer a colaboração das testemunhas, dos representados, dos parlamentares, deputados, deputadas e também senadores que estiveram aqui conosco, assim como também todos os advogados que participaram
do processo de instrução probatória, assim como também a própria OAB, que esteve aqui também acompanhando todo o andar da instrução probatória. Quero também informar a Vossas Excelências, aqui representados, que o nosso prazo é de 10 dias para que a gente possa apresentar o parecer, 10 dias úteis para apresentarmos o parecer à comissão. E que esse prazo, já calculado aqui pela secretária da mesa, é dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro é uma sexta-feira. Então, quero, até o dia 27, e aí utilizar o prazo que nós temos para podermos, claro, dentro de toda a colaboração das testemunhas, dos representados, dos vídeos, das informações que chegaram, tanto da mesa como também da corregedoria, a gente possa estar, logicamente, apreciando todos os fatos dentro do regimento. Então, eu queria, senhor presidente, declarar encerrado a instrução probatória para que a gente possa ter esse prazo aí de 10 dias úteis, que vai até o dia 27, para poder estar apresentando o nosso parecer.